Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Presidente, é um prazer tê-lo aqui. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui na TV Alba. O prazer é nosso, claro que no dia a dia, com a agenda pesada, era para vir mais vezes. Infelizmente não é possível, mas é um prazer estarmos hoje batendo esse papo. Presidente, eu quero iniciar já a nossa entrevista falando de um assunto que é recorrente a respeito da sua possível reeleição. Eu tenho conversado muito nos bastidores com todos os legisladores, tanto da oposição quanto da situação. E uma palavra que eu ouço muito desses legisladores é o que o senhor é imbatível. Qual a opinião do senhor dessa imagem que o senhor coloca, que o senhor tem em relação aos legisladores? Primeiro eu gostaria de falar que imbatível é Deus, então não existe isso. Eu posso ter, vamos dizer, o apoio, a simpatia da quase a totalidade de meus pares. Eu acredito pela forma que eu trato a todos de uma maneira exatamente como deve ser, igualitária, independente do campo político que cada um professa, né? Natural, aqui é uma casa de iguais que são diferentes, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, de ver a Bahia, de ver o Brasil, de desenvolver o seu papel como deputado. E eu trato todo mundo igual. E também uma coisa que é uma característica que eu acredito que você nasce dessa forma, você pode ir aperfeiçoando, palavra dada, palavra cumprida, honrar tudo, todos os compromissos, tudo que foi acertado. Então, na classe política, é claro que eu não sou o único, mas é um pouco raro na classe, vamos dizer assim. Então, pela forma tranquila que eu me relaciono, além da parte administrativa. Nós estamos aí indo para o terceiro ano do segundo mandato, com muita honra como presidente do Poder Legislativo, e ver que nesse período tem sido uma tranquilidade. Nós não temos tido problema com a imprensa, que é normal, não temos tido problema nenhum com a relação com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. O que existe hoje é uma parceria total. Então, eu acredito que mais a bondade e essas características que eu tenho de quando se falam, apesar, a política não para, infelizmente, né? Eu digo isso, infelizmente, porque eu sempre defendi e defendo que os mandatos deveriam ser de 5 anos, principalmente para o Executivo, que você tinha 4 anos para estar cuidando da administração e no último ano falar de política. Então, a eleição ainda é fevereiro de 2025, apesar do tempo estar passando muito rápido. Começamos o ano há poucos dias, já estamos aí falando em Natal. Falando não, a cidade já estão se preparando aí para o Natal. Então, praticamente 2023 já foi embora. Então, acredito esse apoio dos colegas, como você falou, da oposição da situação, esse desejo que eu continue, mas tem muita coisa aí, muita água para rolar. Essa forma que eu trato a todos. Presidente, o senhor falou a respeito de cumprir, né, os compromissos que o senhor, que os legisladores falam, a gente escuta muito nos corredores do parlamento. E outro fato muito interessante que eu acompanhei nos bastidores, eu gostaria que o senhor relembrasse, foi na época que quem saiu candidato foi o ex-presidente Ângelo Coronel, ex-presidente aqui da casa, que é atual senador da República. E na época eu me lembro que surgiu muito o seu nome também para ser candidato. E segundo informações de bastidores, eu já vi também em algumas entrevistas o senhor falando que o senhor não aceitou ser candidato na época por conta da amizade. Ou seja, além de manter os compromissos que o senhor diz, é a lealdade também que o senhor teve, né, deputado? Eu prezo muito por essa parte e dei exemplo. O que muita gente se surpreendeu, que é muito difícil de acontecer no meio político. Então, talvez muitos não saibam, mas a minha ligação com o ex-presidente Marcelo Nilo é muito grande. E a casa, naquela época,
discordava não da pessoa de Marcelo, mas discordava dele estar querendo se perpetuar no poder. Teria sido eleito 5 vezes e queria ser eleito mais uma vez pela 6ª vez. Então houve aí uma reação dos colegas, não contra Marcelo, mas contra a tentativa dele ser 6 vezes presidente. Então, pela minha ligação com ele e também com os colegas, o PP à época, com Ronaldo Carleto, com Robinho, que está aí, com Luiz Augusto, que falava que seria o candidato, queriam me apoiar para ser o candidato. Talvez pelo trânsito que eu tinha com os colegas, e tenho, e também pela amizade com o governo, com o Marcelo. E Otto, o presidente do meu partido, o maior partido da Bahia, o PSD, também me intimou, num bom sentido, para que eu fosse o candidato a presidente. Eu disse que para mim era muito difícil, apesar de ser um cargo dos mais importantes, né, na estrutura do poder, um dos 3 mais importantes, que é a presidência do Poder Legislativo, que eu gostaria muito, como todos gostariam de ser, e eu disse que não ia me sentir bem em ser candidato contra uma pessoa que praticamente eu estava todos os dias, mesmo sabendo que ele estava errado, em tentar a 6ª vez de ser presidente. Aí, coronel, veja como é a vida, por isso que eu cada dia tento botar mais meus pés no chão, é a minha característica, porque eu acredito que a gente faz a nossa parte, mas o homem lá de cima é Deus que determina o que vai acontecer. Está aí mais um de tantos exemplos que nós vemos todos os dias. Ângelo Coronel era deputado estadual, já tinha anunciado que não seria mais político, que não seria mais deputado. E quando houve isso com o Marcelo, ele colocou o nome com um protesto, está aí na imprensa, onde ele disse que retiraria o nome se Marcelo me apoiasse, não é? Porque ele não acreditava que ele pudesse ser o presidente na época. Resumindo, então houve a campanha, Marcelo Nilo se achava imbatível, que é o que eu digo, imbatível é Deus, e aconteceu o que aconteceu. No final, quando o Marcelo, 15 dias antes das eleições, que muita gente não sabe, Marcelo, vendo as dificuldades, me chamou, e eu falei com o governador Rui, que eu só aceito você em ser o candidato. Mas uma altura dessa, o coronel já estava com campanha na rua, com alguns acordos, resumindo o que todo mundo sabe. Então o governador gostaria que eu fosse candidato, chamou o Marcelo para dar uma secretaria, para que ele me apoiasse. Leão, como pelo PP, queria que eu fosse candidato, Otto Alencar, quer dizer, a Bahia inteira queria, os poderes, vamos dizer assim, a cúpula da política, mas eu não aceitei. Então você veja como são, por isso que a gente depende, Deus é quem decide o que acontece na nossa vida. Então eu nunca tive pressa, né? Claro, a ambição todos nós temos, não é pecado, desde quando a ambição não atrapalha e não prejudique ninguém. E na hora certa, quando eu menos esperava, aí depois veio Nelson Leal, houve um acordo na época, o deputado Alex Lima gostaria de ser candidato, então sentado na governadoria com Rui Costa, o Nelson Leal e Alex Lima, o governador demoveu Alex de ser candidato, ficou eu e Nelson, e o governador perguntou, eu estava junto com o Nelson na hora, quem gostaria de começar, de ser escolhido naquele dia para a presidência de Assembleia? O governador, para mim, tanto faz. Se o Nelson quiser começar, ele pode começar. Então, o Nelson foi presidente naqueles 2 anos, depois você vê, aconteceu. Claro que as coisas não são fáceis, muito tumulto, faz parte da política. Eu acabei sendo presidente, com muita honra, sendo reeleito, o que muito me honra, claro, presidir o Poder Legislativo, ajudando a Bahia, porque quando a gente vota os projetos, são projetos que eu aproveito para agradecer a todos os deputados da oposição da situação, que nunca deixaram de ajudar na aprovação desse projeto, mesmo usando do que o regimento permite, de obstrução, fazendo a sua parte da oposição, mas eles sempre estão ao lado do povo da Bahia aprovando esses projetos, como houve essa semana. Presidente, a última pergunta a respeito também da eleição, né, da presidência. Eu entrevistei aqui a deputada estadual Ivana Bastos e, obviamente, questionei
a legisladora a respeito da possível candidatura dela à presidência da casa, né, que já está circulando. Ela me disse o seguinte: Fernanda, eu já falei com o deputado estadual Adolfo, que é o presidente da casa, caso ele seja o candidato, eu não colocarei o meu nome. Como o senhor vê esses legisladores já mostrando que são favoráveis à reeleição do senhor, já que a deputada estadual Ivana Bastos era uma deputada que estava ali sempre dizendo que seria candidata à presidência aqui do parlamento? Primeiro com naturalidade, porque todos os 63 deputados têm o direito de pleitear, dirigir a casa. Isso não é privativo de nenhum partido ou de nenhuma pessoa. Todos têm o direito de pleitear. Então, as candidaturas são normais, no regime democrático. A deputada Ivana, minha amiga pessoal, amiga de partido, uma grande deputada, tem todo o direito de querer presidir, como o deputado Rosenberg, como todos os deputados. Então, eu fico contente, né, que você ter o apoio dos seus pares. É uma honra muito grande, é uma alegria muito grande, porque mostra que o que você está fazendo está agradando, está dando certo. Então, tenho me pautado na correção, tenho me pautado, que às vezes alguns não entendem, em economizar, porque eu acredito, o que é público é de todos, é do povo. Eu, sem demagogia, eu não me conformo em um país como o nosso, apesar do mundo sempre foi assim. Nós temos aí quase 2 milhões de pessoas sem condição de comer, sem condição de botar um prato de comida na mesa, e porque é público você está gastando à torta e à direita. Muitos não entendem a forma que eu administro, às vezes acham que é pondurismo ou que é ruindade, mas eu faço com consciência. Enquanto eu estiver como presidente da Assembleia, tenho dado várias demonstrações. Hoje a Assembleia da Bahia, quem estiver me ouvindo pode pesquisar o gasto que nós temos em percentual. Nós temos aí 1,3% do orçamento. Você vê no Brasil inteiro, se você pegar os 15 principais estados, ou pegar todos se quiser, você vai ver que a Assembleia da Bahia hoje é uma das que estão gastando menos no Brasil inteiro. Então é isso que eu acredito, que repito, sem demagogia, eu não consigo ter uma consciência que desde quando o mundo tem essas desigualdades, no mundo, nós estamos vivendo um mundo em guerra, tanta gente aí passando dificuldade, e aqui na nossa Bahia mais perto, quase 1.800.000, quase 2 milhões de pessoas que não têm condições de comer. Então não é justo que a gente toque fogo, como alguns acreditam que deve ser, em recursos porque é público. Então, eu acredito que essa série de ações que eu tenho tomado, de correção, de cumpridor de palavra, de amizade com todos, é o que se traduz, às vezes, nesse apoio, que eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e, claro, aos meus pares. Presidente, o senhor falou a respeito do custo, né? A gente sabe que o senhor é muito comedido com os custos aqui do parlamento. Diariamente passam aqui pelo parlamento baiano aproximadamente 3.000 a 4.000 pessoas. Então, a manutenção é grande para manter o parlamento aqui. E eu queria que o senhor falasse a respeito disso, porque o senhor, eu já vi algumas entrevistas do senhor falando que sempre tem o cuidado em relação ao custo, como o senhor disse, e até agora não construiu nada, porque o senhor tem esse objetivo de ser cauteloso com o erário público. Mas o senhor vai falar a respeito do orçamento após o nosso intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, no bloco anterior, presidente, eu estava questionando o senhor a respeito dos custos aqui do parlamento, né? O senhor que é um legislador comedido, como o senhor mesmo disse, alguns confundem, acham até que é pão durice, esse cuidado que o senhor tem com o dinheiro público, com o erário público. Eu gostaria de saber do senhor a respeito do orçamento aqui do parlamento baiano. Um dado
dado interessante que, quando o senhor assumiu aqui a presidência da Casa, em 2021, foram 80 milhões a menos no orçamento. De 2022 para 2023, 100 milhões a menos. O meu questionamento é o seguinte: por que não se vota um orçamento real e a necessidade do parlamento baiano sempre pegar suplementação, presidente? Olha, é claro que quem está fora não entende, porque todos os anos pede suplementação. Que alguns não entendem, pensam que foi um gasto extra, um gasto a mais, que foi aumentado de um ano para outro, o que não corresponde à realidade, pelo menos no meu período como presidente. Existe um costume. Primeiro, as coisas no Brasil são todas diferentes. Na Constituição, quer dizer, nas leis, diz que os poderes são independentes. De independência não tem nada, porque o poder legislativo, que somos nós, o poder judiciário, o Ministério Público, tudo depende dos recursos que constitucionalmente tem um percentual que pode gastar cada poder, mas normalmente pela parceria com o governo, que tem limitação de recursos, que tem as dificuldades, um estado como o nosso, mais de 15 milhões de habitantes, um estado maior que muitos países, mais de 70% no semiárido. Então o governo tem dificuldade, né, de honrar os seus compromissos necessários do dia a dia. Por isso que existe essa parceria, porque pela independência, na teoria, a gente pode dizer, não, nós queremos isso, e o governo é obrigado a repassar. Bom, como existe essa parceria e esse entendimento da falta de recursos para que o governo faça, não tudo que é impossível, mas uma grande parte das necessidades de saúde, de educação, de infraestrutura, de transporte e tudo mais, sempre na hora de aprovar o orçamento, como deve estar acontecendo novamente agora, nesse próximo mês até dezembro, a gente aprova um orçamento abaixo do que precisa. É como se na sua casa você soubesse que vai gastar em 2024, vamos botar 100 mil o ano inteiro, e aprovasse 70 mil. Quer dizer, você já sabe que as contas não vão fechar. Mas com essa parceria com o governo, nós tentamos agora na minha gestão, governador, vamos botar o valor com o secretário de Planejamento, o valor que a gente já sabe que vai ser necessário. Não, no final do ano a gente resolve. Quer dizer, agora na época de fazer o orçamento de 2024, dá a suplementação, que quem está fora acha que é um orçamento, que é um gasto a maior que teve no ano, que não é essa a realidade. Então, é uma coisa que não dá para entender, mas que já vem de muitos e muitos anos. E pela parceria que você tem, por exemplo, eu sou presidente de um poder, tenho a independência, né, mas a gente trabalha em parceria com o Executivo, porque é ele que administra os problemas todos da Bahia, de segurança, de educação, como eu falei, de infraestrutura, que não é fácil num estado maior do que país como a Bahia. Presidente, vamos continuar aqui falando a respeito do Legislativo, depois eu vou falar a respeito do PSD. Tem um questionamento que eu faço para todos os legisladores que vêm aqui no programa, e eles até me sugerem que eu faça esse questionamento, que é a respeito do seguinte: muitos legisladores dizem que melhorou bastante, mas eles acreditam que se vota mais aqui no Parlamento o projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Qual a opinião do senhor que está no seu 5º mandato consecutivo, se o senhor acha que tem melhorado? Os legisladores estão me falando, eles discorrem que houve uma melhora. E o senhor, como presidente da Casa, o que é que o senhor tem achado? É claro que a gente vai avançando, mas nunca é o ideal que todo mundo espera. O problema aqui é o que eu digo, as coisas no Brasil funcionam de forma errada, muita coisa. E a política é uma das coisas que funciona errado. Primeiro, o papel que está na Constituição de um legislador, já está dizendo, poder legislativo. É para você fazer leis e fiscalizar. Como é na prática que funciona? Quase nenhum deputado se elege aqui se não conseguir investimentos que leve obras, investimento para os municípios que ele representa. Então já começa errado. Esse não é um papel do legislador.
O legislador está claro na Constituição, legislar, fazer os projetos e fiscalizar. Mas na prática só chega aqui quem consegue muitas obras, que esse é o papel do executivo para executar. Okay? Então, qual é o problema? Nós somos impedidos constitucionalmente, né, os deputados todos, de fazer qualquer projeto que leve despesa para o governo, para o executivo. Olha, qualquer projeto... Inconstitucional, né? Qualquer projeto vai ter despesa. Então, se você exige que na escola tenha mais, vamos dizer, 10% do corpo de segurança, né, para evitar que se venda droga, bom, para dar segurança, isso aumenta o custo para o governo. Se você faz outro projeto, né, que é obrigado em cada hospital relatar para as autoridades competentes, no caso de segurança pública, tudo que está acontecendo, os acidentes que chegam naquele dia, naquela hora. Vai precisar de mais gente, vai precisar de mais investimento. Então, qualquer projeto, você obriga ao governo, através de um projeto, fazer mais um hospital naquela região. Aumenta os recursos, aumenta os gastos. Isso é proibido pela Constituição. Então, os deputados estaduais ficam travados, impedidos, às vezes, de legislar. Então, na maioria, sempre foi assim e continua sendo, apesar de ter melhorado. O governador Jerônimo mesmo é um governador mais aberto, cada um tem uma forma de ser. O governador Rui era mais fechado, cada um tem uma forma de ser. O senhor, já pega desse gancho aí, já que o senhor falou do governador Jerônimo e do governador Rui, alguns legisladores questionavam a relação do parlamento com Rui Costa, achavam um pouco mais distante. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que o governador Jerônimo tem mais proximidade com o parlamento? Sim, você veja que ele faz questão de vir aqui, ele traz o orçamento, ele se fez presente, no início do ano se fez presente já algumas vezes. Mas isso é natural, cada um, eu tinha um irmão, meu saudoso irmão foi deputado. Que tem até uma sala, o nome dele. A Comissão de Saúde é a sala do deputado Herculano Menezes. Foi membro aqui desse parlamento, deixou muitos amigos, infelizmente, tragicamente nos deixou tão jovem. E ele era totalmente diferente de mim. Eu sou considerado, talvez muitos não saibam, como muito fechado. Tem gente que às vezes vai falar comigo, pô, eu tinha até medo de falar com o senhor. O senhor é muito fechado, muito... Meu irmão era totalmente simpático, eu não sou... Quer dizer, o meu rosto não é tão simpático. A minha forma, eu sou mais fechado naturalmente. É o jeito, né? É meu jeito. Então, cada um tem uma forma. É igual, o Jerônimo é totalmente diferente nessa parte do governador Rui Costa. O Wagner, então, Jacques Wagner também já tem um lado dele. Então, cada um tem uma forma. Jacques Wagner, você ia para brigar com ele e voltava mais amigo dele. Então, conciliador, né, presidente? É um papo maravilhoso. Então, Deus fez o mundo assim, né? Se fôssemos todos iguais, não ia dar certo. A gente estava comentando ontem nos bastidores com jornalistas que Jacques Wagner ele conseguiu amenizar toda essa celeuma de quem seria o candidato e para a gente, jornalista, até deu uma esfriada, ficou ruim para poder escrever, né? Falou, olha como ele fez o papel conciliador. É categoria, Então, cada um é diferente. Presidente, vamos falar a respeito da força do PSD. O PSD, obviamente, já nasceu grande. Foi um partido que nasceu grande, já nasceu forte. Eu estava vendo uns dados super interessantes a respeito do PSD de São Paulo. Kassab já consegue concentrar, nós temos em São Paulo 645 prefeituras. 51% é do PSD. Aqui no estado da Bahia, nós temos 417 municípios baianos. Aproximadamente, o senhor me corrija se eu estiver certo ou não, mais de 100 são do PSD. 2 senadores da República, o presidente do parlamento do PSD, uma bancada forte aqui do parlamento baiano, os deputados mais votados também do PSD. Como explicar? Obviamente, a gente sabe que o PSD nasceu grande, mas essa continuidade do PSD, o senhor acha também que com a queda do PSDB, que teve uma queda muito grande, você acha que o partido cresceu mais? Como explicar isso, presidente? Olha, para quem não sabe, o PSD nasceu aqui na Bahia. O senador Otto Alencar
lembro como hoje, e numa reunião do Boi Preto, nós iniciamos a fundação desse partido, que é um dos maiores do Brasil. Claro que ele foi gestado, foi pensado pelo ex-prefeito de São Paulo e hoje secretário de governo, ex-ministro, ex-prefeito Gilberto Kassab. Mas pela ligação que ele tinha com Otto no passado, ele pediu que Otto desse pontapé inicial. Então, o PSD começou aqui na Bahia. E, claro que todos nós temos a nossa participação. Como você falou, dos 3 deputados mais votados, os três daqui na Bahia nas últimas eleições foram do PSD, Ivana, Alex e eu. Então, mas a gente pode debitar a esse crescimento, essa manutenção, de ter o maior número de prefeitos da Bahia inteira, entre todos os partidos, a força, a dedicação e o trabalho de um homem. Claro que ninguém faz nada sozinho, mas a gente tem que debitar na conta desse político que já foi tudo aqui na Bahia, de presidente da Assembleia, secretário de Estado, diversas pastas, conselheiro, vice-governador, governador e hoje senador pela segunda vez, ao senador Otto Alencar, que dia a dia, sem férias, de domingo a domingo, atende a todos sem distinção, de vereador, de ex-vereador, o que é muito difícil na posição dele. Então, um trabalho monumental. Repito que ele não faz nada sozinho, mas aqui na Bahia, esse partido que é o maior, deva-se à força, ao trabalho, à dedicação desse homem que chama-se Otto Alencar, que é o presidente do nosso partido, e claro, com Gilberto Kassab, que é uma águia na política, e por ser hoje secretário, o principal secretário do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele está crescendo, como você falou, a mais de 50% do São Paulo, que é um mundo, que é o maior estado do Brasil, mais de 50% dos prefeitos já estão filiados ao PSD. Presidente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero parabenizar o senhor por essa gestão, pelo parlamento. Eu que acompanho o senhor desde o início, né? Eu já estou aqui no parlamento há 20 anos, então eu acompanhei seu mandato desde o início. Eu sempre conversava muito com o senhor ali nas salas das comissões, quando o senhor presidia a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu quero agradecer e falar para o senhor voltar mais vezes aqui, para a gente recebê-lo. Obrigada, presidente. Não, que eu agradeço a oportunidade, mesmo com a agenda cheia. Vamos tentar encontrar um tempo para a gente voltar aqui mais vezes e falar para milhares de telespectadores da TV Assembleia, que eu aproveito para parabenizar a toda a equipe. A Michele, que está aí na frente, o Almir, a todos os colaboradores. Não é? Essa televisão que, nesses últimos anos, deu uma mudada grande, né? Para quem não conhece e vem conhecer, eu aproveito para convidá-los, vai se surpreender com as instalações, com a produção. Só tenho a parabenizar a todos vocês. Então, se Deus quiser, vamos marcar aí brevemente outro bate-papo. Obrigada, presidente. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.